em relação ao Conselho Municipal de Acompanhamento do Controle Social e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, No segundo tempo? Fundeb. Em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Esse ofício, ele foi encaminhado ao gabinete do prefeito no dia 12 de janeiro. Qual o assunto, qual foi a solicitação? A solicitação que fosse encaminhada ao nosso gabinete esclarecimentos sobre os conselhos, né, existentes dentro do nosso município, que é a relação dos conselhos municipais criado pela legislação municipal vigente, que encontram-se ativos. Relação dos conselhos municipais criados pelo Legislativo Municipal vigentes que se encontram inativos, assim como a justificativa quanto ao motivo, né, dessa questão. E a especificação do local, data e horário em que ocorrem reuniões de cada conselho municipal. Isso foi no dia 12 de janeiro. Hoje nós estamos recebendo um projeto de lei para a criação do Conselho do Fundeb, que é o fundo direcionado à educação. Eu fico, assim, às vezes, muito preocupada, porque a informação que eu tenho é que esse conselho já deveria ter sido criado. O município perdeu o prazo para a criação desse conselho e foi notificado. Isso não quer dizer que o município ele vai ter sanções em relação a essa questão. O conselho ele vai poder ser criado. Mas só que a verba, referente a essa questão da formação. Então, a gente só vai poder utilizar a verba depois que esse conselho for criado. Então, eu fiz aqui alguns questionamentos em relação a isso. O projeto de lei tem como objetivo principal a mudança do Conselho Municipal de Acompanhamento Social, que é o Fundeb. Essa lei organiza e dá direcionamento aos conselheiros, que no total são 15, que essas vagas serão preenchidas por segmentos da sociedade, pais, mestres, alunos e classes autônomas. O objetivo principal desse conselho é acompanhar e controlar, e no final de cada ano fazer a análise e comparecer das contas. Fica estabelecido o controle do repartimento de qualquer verba e recursos das fontes, como também acompanhar os seguintes programas, porque não é só o Fundeb, existe o PENAT, o PEJA e o FNDE, certo? Que é o PENAT é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PEJA é o Programa de Apoio ao Sistema de Ensino de Jovens e Adultos, e o FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo no âmbito das esferas municipal, estadual e federal. O referido conselho tem como função o acompanhamento das gestões dos recursos públicos provenientes do Fundeb, partindo do princípio do controle social, através da participação de entidades da sociedade civil. A partir da análise é isso que eu quero agora chegar, nesse ponto. A partir da análise busca-se responder a algumas questões. Este conselho cumpre, e em que medida, com esta sua função de controle social? Como consequência, o Conselho contribui para a socialização da política e a expansão da democracia ou, ao contrário, esvazia esta participação a retirar de alcance os debates estruturais da educação e reduzir a ação dos conselheiros, que é eminentemente política, em uma ação meramente técnica? Ademais,
É fornecida aos conselheiros a formação técnica para a realização de suas funções? Não abastante, estas respostas serão importantes na construção de uma questão primordial: se o Fundeb pode ser um instrumento utilizado para trabalhadores da educação e demais trabalhadores na construção de uma escola pública de qualidade, laica e emancipatória. Por que eu fiz essa leitura toda aqui, né? E até fiz até um resumozinho do projeto, do que tem aí nesse projeto de lei, né, na criação do Conselho. É porque eu acharia interessante, senhor presidente, que essa casa convocasse, convidasse a Secretaria de Educação, né, para que fosse feita uma audiência pública, para que esclarecesse algumas dúvidas referentes à criação desse conselho. Eu acharia muito interessante, porque são várias dúvidas, né? A sociedade ela precisa estar por dentro, né, da função, da importância desse conselho para o município. Hoje tem uma previsão de que o município ele vai receber 33 milhões através do Fundeb, né? E é uma previsão de 33 milhões através do Fundeb, e a gente precisa entender a importância desse conselho, né, nesse gerenciamento. Não é que o conselho vai gerenciar a verba, mas ele vai ter um papel de fiscalizador, como é o caso nosso aqui, entendeu? De fiscalizar. Então, esse é o papel primordial e básico do conselho. Então, acharia necessário que a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária, né, que fizesse e fosse feita uma audiência pública, até para fazer esse esclarecimento, tanto a esse corpo legislativo, como a própria sociedade. Eu acho que precisa dessa integração devido à importância do projeto. Em discussão. Em votação. Usa o microfone e fazendo parte da discussão. Senhor presidente, nobres colegas, comunidade aqui presente, esta lei, esse projeto de lei que o Poder Executivo envia hoje para esta casa votar, na qual ela dispõe sobre a alteração do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, né, tem um papel de ampliar o controle social sobre esses recursos do Fundeb, né? Esta é uma lei que é de âmbito federal, que tem se instituído em todos os municípios do país e que, ainda a semana passada, como presidente do Conselho de Educação, eu até passei isso dando ciência aos colegas, eu recebi um e-mail do Sindicefran, que nos cobrava, né, um posicionamento junto à gestão no tocante a cobrar o envio desta lei para esta casa, a fim de regularizar, né, que nós tínhamos um prazo para a criação formal desse conselho, né, para implantar esse conselho, e esse não tinha sido executado aqui no município ainda. E quando nós, como presidente da Comissão de Educação, ao receber esse ofício, eu fiz contato com as colegas que integram a Comissão de Educação, no sentido de nós chamarmos o sindicato, mediarmos um diálogo com esta casa e apresentarmos ao Poder Executivo uma sugestão de minuta que nós pudéssemos regulamentar o mais rápido possível esta situação. No sábado à noite, foi sexta-feira à noite, no sábado à noite, nós recebemos então esse projeto que o Poder Executivo estava enviando para ser votado hoje, né, e o colega aqui pediu a quebra do interstício de tempo, né. A aprovação desta lei, ela é de fundamental importância para que nós possamos ter mais um órgão que auxilie esta casa e o Tribunal de Contas e o Ministério Público na fiscalização dos recursos do Fundeb. Acho muito salutar e muito válida a sugestão da colega vereadora Rô Valentim, né, de que é preciso chamar a Secretaria de Educação aqui para poder explicar isso para trás, né. E aí eu quero me colocar à disposição para esse debate também, eu fui secretário de Educação, mas acho que a aprovação dela, colega, né, até porque a minuta, eu já submeti a um pessoal que nos faz assessoria jurídica,
A minuta é uma minuta padrão, né, do que se faz em outras prefeituras também, é um padrão de uma lei federal. Então, eu, como presidente da comissão, aqui proporia pela votação desta casa, mas ficando o compromisso de nós convocarmos, então, a secretaria para poder prestar esclarecimentos acerca deste conselho. Tá? Esta é uma pauta que nós estamos aqui atendendo também uma demanda do Sindicato dos Servidores Públicos, né, que estiveram, agora há pouco, inclusive, estiveram aqui na entrada, alguns professores e membros do sindicato, perguntando sobre esta aprovação. Né, me parece que eles também andaram procurando, não somente a Comissão de Educação, mas também procurando a presidência desta casa, pelo que eles sinalizaram ali, procuraram também o Poder Executivo, e, pelo que pude entender, esta lei vem como parte de entendimento entre a relação do sindicato e esta Casa Legislativa. Li toda a lei, né, submeti à avaliação de assessoria jurídica e me veio um parecer favorável no sentido de ampliar o controle social, né, o acompanhamento da sociedade, dando ao Conselho agora poderes mais amplos que possam, de fato, favorecer a fiscalização. Porque agora este Conselho ele passa a ter a possibilidade, por exemplo, de requerer da Secretaria de Educação, por exemplo, cópia integral de um processo licitatório, cópia integral de um processo de pagamento, cópia integral, né, de todo e qualquer processo que implique em gastos com esses recursos do Fundeb. Isso é bom para a democracia, é bom para a nossa cidade, porque passamos a ter um órgão auxiliar no sentido de nos ajudar na fiscalização do Poder Executivo, este que é um papel nosso, né, dado pelo povo, e nesse momento aqui nós estamos legitimando mais uma frente de fiscalização aos recursos públicos que vêm para o nosso município. Eu queria sugerir ainda, para finalizar, senhor presidente, que essa preocupação que a vereadora Rosângela Valentim pontua quanto à formação aos conselheiros é de fundamental importância, gente, para o conselho funcionar de verdade, que as pessoas possam ter, de fato, formação no sentido de conhecer a estrutura desses gastos. E eu queria sugerir, presidente, que esta casa pudesse, na condição de poder legislativo, que tem como sua atribuição principal, né, fiscalizar e acompanhar com controle social, que esta casa pudesse oferecer formação a esses conselheiros, assumir aqui o compromisso de que essa casa pudesse contratar consultores que pudessem dar formação aos conselheiros eleitos posterior ao processo eleitoral que fosse compor o conselho. Acho que, com esta ação, Vossa Excelência e todos nós aqui estaremos, na verdade, colaborando com o município de São Francisco do Conde, instrumentalizando os conselheiros para que eles possam fiscalizar e acompanhar de perto os gastos do Fundeb. Obrigado. Em discussão. Vereadores que aprovam. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneça da forma regimental. Aprovado por unanimidade. Comissão de Educação,